E eu acho que isso é muito importante para quando a gente discute sobre questões como a fibromialgia, chamar atenção, né? E aqui já entrando um pouco no assunto, eu não preciso dizer para vocês, eu acho que a grande maioria da audiência já entende isso, que o que acontece? A fibromialgia, ela tem ganhado, né, audiência nos últimos tempos, porque, né, do ponto de vista clínico, as pessoas têm aprendido como diagnosticar, têm aprendido a identificar esses pacientes, apesar de que a gente ainda não sabe exatamente como manejar os diferentes sintomas, né, das diferentes pessoas, né, então a gente tem tratamentos, né, que são propostos, mas tem muita picaretagem. Por quê? Porque falta ainda a gente acessar esse conhecimento, acessar processos de por que acontece, como acontece, o que desencadeia. E quando a gente está aí navegando nessa falta de informação, é onde as pessoas oportunistas elas vão lançar um tratamento milagroso, uma cura mágica, um diagnóstico com base em alguma coisa que não faz o menor sentido. Então, eu acho que, na verdade, assim como acontece, né, a fibromialgia comete aí, né, como a Gleice falou, de 1 a 3% da população. Então, a gente pode até considerar ela uma doença rara, né? Mas eu acho que, na verdade, a partir do momento em que a gente aprimorar o diagnóstico e que passar a ter visibilidade, porque também tem muita coisa do estigma ainda, né? De muitas pessoas não, não aceitarem o diagnóstico e mascararem esses dados. Não só o estigma em relação à fibromialgia, mas muitas das pessoas elas nem sabem que tem, porque assim, já existe, tirando a história um pouco da fibromialgia, falando em relação à questão da consulta para a mulher, a gente, de uma certa forma, a gente vai sendo abordado nos médicos da vida, sentir dor é normal, então a gente vai sendo ensinados que aquilo que a gente está sentindo é normal, e não é, ainda já começa o estigma daí. E aí eu quero só acrescentar uma coisa que você estava falando, enquanto eu estava tentando resolver a internet, eu estava te escutando, um dos pilares desse alcance da visibilidade, aí eu quero dizer que não só da Anfibro, mas das associações, né, que a gente tem se mobilizado bastante, todas as associações da fibromialgia, para buscar por leis, buscar por visibilidade, buscar por políticas públicas, e, gente, faz a diferença. Faz toda a diferença essas movimentações. E como a Thalita estava falando, só para voltar o gancho aqui para ela, do mesmo jeito que a gente agora tem mais visibilidade, e isso é bom para a fibromialgia, mas a gente ainda não tem, né, profissionais bastante profissionais com capacitação para identificar e fazer tudo mais. Então a gente tem um buraco, uma lacuna que deixa a gente vulnerável a um monte de picaretagem. Uhum. Eu acho que é isso. É fundamental que vocês tenham esse agrupamento, então esse ativismo em prol do paciente, em prol de estabelecer leis, estabelecer políticas públicas, de chamar a atenção, de trazer a visibilidade para o debate público, que é muito importante. E porque aqui, só fazendo um gancho, né? Dentro da realidade que eu atuo e que eu vivenciei ao longo dos últimos anos. O projeto do teste do pezinho expandido, né, que agora está começando a se tornar uma realidade em mais estados do Brasil, ele vem exatamente de uma mobilização das organizações civis, no sentido de que, antigamente, o governo não fornecia tratamento para doenças raras porque ele alegava que uma pessoa com aquela doença não merece que aquele medicamento, que aquele tratamento seja oferecido pelo sistema público de saúde. A partir do momento em que muitas pessoas com várias doenças raras começam a entrar com processos contra o Estado, pedindo medicamento, pedindo tratamento, pedindo acesso à saúde pública para diversas doenças, o Estado passa a entender que aquilo é um prejuízo para ele se ele não tratar essas pessoas. Então, a importância do Estado olhar e falar assim,
acho que talvez eu tenha que trabalhar em diagnóstico, em pesquisa, em fornecer tratamento, porque eu vou oferecer qualidade de vida, porque eu vou oferecer para que essas pessoas se mantenham ativas economicamente. Isso é muito cruel, eu sei que é muito cruel, mas do ponto de vista de dinheiro público, é assim que essas pessoas pensam. Então, eu acho que toda doença toda condição que é subjugada ou que ainda não está vista, é porque o Estado ainda não entendeu a atenção que aquilo merece, né? Eu sei que vocês tiveram uma super conquista semana passada com a aprovação do projeto de lei, né? Espero que isso passe pela presidência, né? Porque eu acho que é a caminhos assim, é passos pequenos que a gente vai alcançando. E eu acho que a genética, ela entra para contribuir com essa luta de vocês, né? E aí eu acho que a gente já pode até começar a falar um pouquinho do que a ciência diz sobre isso, né? A primeira coisa para a gente começar a falar sobre fibromialgia genética é exatamente definir qual é a diferença entre genético e hereditário. Sim, existe uma diferença. Já estou dando spoiler. O que acontece? Eu trouxe até aqui meu auxiliar de cena, aqui, ó, meu mega DNA. Quando a gente está falando de uma coisa que é genética, a gente está falando de alguma coisa que vai alterar, né, o seu DNA. O DNA, para quem não sabe, ele é uma molécula que está lá no núcleo das nossas células e que ele tem o mesmo DNA, ele é igual em todas as nossas células do nosso corpo, mas pedaços desse DNA ele é lido de maneiras diferentes, de acordo com o tecido, de acordo com o órgão, então de acordo com aquela informação que aquela célula precisa para fazer a função que ela tem que fazer. Então, tudo que eu estou falando que é genético é de alguma coisa que está contida nesse DNA, que vai gerar ali essa informação, ou na forma como esse DNA é expresso, que é a famosa epigenética, que também tem bastante charlatão usando aí esse termo. O que é hereditário é também relacionado ao que está no seu DNA, mas é o que é transmitido de uma geração para outra. Então, por exemplo, se existe alguma mutação, alguma variante nesse DNA que você herdou dos seus genitores ou que está presente ali na sua família, como alguém falou, minha irmã mais velha tem, minha prima tem, será que isso é alguma condição, né, que está ali presente naquela família? A gente diz que isso provavelmente é uma condição genética e hereditária, que foi passada de uma geração para outra. E aí a gente entra num outro assunto, então, que é a fibromialgia, ela é genética e hereditária ou ela é só genética? Então, eu fui estudar os artigos disponíveis na literatura científica e o que a gente tem de informação atualmente parece que existe um risco aumentado quando você tem um histórico na família. Então, isso significa que ela é hereditária, tá? Então, sim, para aquela pessoa que me perguntou, a minha prima tem, a minha irmã mais velha tem, eu tenho isso. Provavelmente é alguma coisa que está ali passando de geração em geração na sua família, mas, e aí tem sempre essa vírgula, né, da ciência ali. Estava aqui procurando. A gente ainda não consegue definir um marcador, que foi o que a outra pessoa perguntou, um gene específico que seja associado com a fibromialgia. Então, o que a ciência diz? A ciência diz que se você tem algum parente de primeiro grau na sua família que tem fibromialgia, isso aumenta em até 8 vezes a chance de você desenvolver fibromialgia. Tá? Então, a gente sabe que existe um componente hereditário que é muito presente, né? Mas a fibromialgia, ela não é uma doença mendeliana. O que isso quer dizer? A ciência, até o momento, não consegue identificar um gene ou um marcador que vá dizer que aquilo é o responsável pela causa da fibromialgia. Então, a gente diz que a fibromialgia é uma condição multifatorial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que está associada com várias alterações no seu DNA, com esse componente que pode ser hereditário, mas que ela também existem mecanismos que são desencadeados por exposição ambientais, que a gente ainda não consegue definir se é
infecção, se é estresse, se é regulação hormonal, se é fatores imunológicos, até porque a janela de diagnóstico ela varia muito de paciente para paciente. E do ponto de vista genético, eu não tenho aqui compartilhado na tela, mas eu posso mostrar para vocês depois aonde eu achei essa informação. Posso até mostrar. Quando a gente está falando sobre genética e de entender se existe esse padrão, né, de genética, existe um banco de dados que é usado mundialmente, que é basicamente sim, pessoas que trabalham com genética, então que vão lá estudar o seu DNA, né, pegando aqui de novo meu DNAzinho, estudar a sequência do seu DNA. Se a gente acha alguma coisa que é o que a gente chama de mutação ou de variante, a gente deposita num banco de dados, né? Um desses bancos de dados a gente chama de ClinVar, que é exatamente de VAR de variante e Clean de associado a alguma condição clínica. Quando a gente joga fibromialgia nesse banco de dados, a gente consegue ver que tem 12 genes, que seriam possíveis marcadores, né? Associados à fibromialgia, sendo que desses 12 genes, mutações em 8 deles são classificadas como conflitantes, ou seja, a gente não sabe definir se aquilo realmente tem um grau de patogenicidade, ou seja, se aquilo está associado à doença em si, e 4 são de significados incertos, porque a gente não sabe nem dizer se aquela mutação realmente traz algum dano para a nossa célula ou não, tá? Pergunta. Isso aqui que a Thalita está trazendo é novidade para mim também, tá? Porque ela foi buscar mais a fundo aqui ao ponto que nem eu tenho a consciência e a capacidade de chegar. Por isso que é maravilhoso ter gente aqui. A gente tem que encontrar gente que sabe mais do que a gente. É isso que a ciência é feita. Alguma desses fatores ele pode se apresentar causado pela fibromialgia, como por exemplo, isso que eu queria. Não, então, eu separei, o que acontece? Eu fiz aqui a minha colinha, né? Porque eu sou da escola antiga, que eu preciso do papel. O que acontece? Todos esses genes que estão aqui descritos nesse banco de dados, eles não são exclusivos da fibromialgia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho genes aqui que eles estão associados a transportador de serotonina, receptor serotoninérgico, metabolismo de dopamina e catecolaminas, canal de sódio sensível à dor, sensores de dor e temperatura, regulação da diferenciação neuronal e conectividade sináptica. O que isso quer dizer? Que as pessoas que estudam fibromialgia e que estudam se existem variantes genéticas que se apresentam em famílias que têm mais de uma pessoa com fibromialgia, todas essas mutações que eles acham no DNA, na verdade, elas estão associadas com processos que são resultados da fibromialgia. Então, por exemplo, assim, transportador de serotonina, receptor serotoninérgico, metabolismo de dopamina, canal de sódio sensível à dor. A gente sabe que provavelmente existe uma desregulação, né, nesses genes, nessas proteínas que são produzidas nesses genes, que vão causar os sintomas da condição. Mas nenhum deles, né, vai explicar de fato a causa da fibromialgia. A causalidade. A gente repete tanto isso. Não quer dizer. Correlação não é causalidade. E aqui eu acho que é importante a gente trazer um ponto muito importante, Gleice, que é o seguinte: primeiro, nenhum desses genes que está descrito ali naquele banco de dados que eu mostrei para vocês, ele fala sobre patogenicidade. O que isso quer dizer? Quando a gente começou a estudar o DNA, né, lá com o Mendel, lá atrás, para quem lembra das aulas de biologia no ensino médio, azão, azinho, toda aquela história chata lá, ao longo da história, a gente foi compreendendo que o DNA ele era um material, né, químico que está presente nas nossas células e que é responsável aí por ter essa receita química de produzir coisas, né, que o nosso corpo vai usar.
Em 1950, que foi quando a Rosalind Franklin, Watson e Crick descobriram a estrutura do DNA, a ciência ela começou a abrir mais portas para a gente entender exatamente qual era a função dessa molécula nas nossas células. Em 2000, teve o projeto do genoma humano, que permitiu que a gente lesse essas letrinhas do DNA. Então, são 4 letrinhas, né, para quem não sabe, que significam que são nucleotídeos diferentes, que é o A, T, C e G. Nesse projeto do genoma humano, a gente determinou um genoma referência, que na verdade é você pegar o genoma de várias pessoas, né, que naquela época eram pessoas da Europa, porque era onde o projeto foi desenvolvido, né? A gente pode até Era o falar banco de dados que se isso. tinha, né, também. Isso. E aí a gente usou esse grupo de pessoas como referência, então a gente assume que tudo que é diferente desse grupo de pessoas é uma mutação. 25 anos depois, muitos genomas sequenciados, muita água rolou na área da genética, a gente sabe que não é bem assim que a história funciona, né? Como eu falei para vocês, tem coisa que é muito rara em um país, mas é muito frequente em outro, dependendo. E aqui eu não estou falando de raça, porque raça é um conceito social, eu estou falando de posição geográfica, porque de acordo com a ciência, de acordo com como as populações migram, geograficamente falando, é que a gente vai pensar nessa história evolutiva do DNA. Então, quando a gente olha para essas questões de variantes no DNA, a gente tem que entender se, de repente, uma mutação no DNA que conferiu variabilidade numa população que não está causando doença naquela população, pode estar causando na outra. E aí, quando a gente tem variantes que não são iguais entre as populações, que é isso, né? Não são iguais àquele genoma referência, mas que a gente não sabe exatamente se elas vão causar algum dano à nossa célula ou não, a gente chama isso de polimorfismo. E esse é um nome que também está ficando famoso no meio da picaretagem, porque eles usam esse termo polimorfismo, SNP, variante de nucleotídeo único, para tentar justificar coisas que não fazem sentido. Então, todas as variantes que estão nesse banco de dados, elas são polimorfismos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, talvez eu, Thalita, eu também tenho um polimorfismo no meu gene que é receptor serotoninérgico. Mas em pessoas que têm fibromialgia, você tem uma combinação de polimorfismos em genes diferentes, o que torna a condição mais complexa do ponto de vista genético, porque não existe um marcador, uma coisa, nem que vai ser de causalidade e que nem que vai poder explicar os diferentes sintomas daquele paciente. Eu fiquei aqui com, eu tenho um probleminha muito grande desde a minha época do meu segundo grau. E você falando sobre tudo isso, o meu cérebro está aqui supletivo, fervilhando. O interessante é que, ao mesmo tempo que a gente não existe nenhum tipo de marcador, mas isso aqui fica uma observação que é um pensamento meu sobre aquilo que a Thalita está explicando, que eu estou assistindo a aula com vocês, tá, gente? Isso aqui eu não tinha acesso ainda. A gente sabe que a fibromialgia ele é multifatorial e multimodal, a gente sabe que a fibromialgia é a desregulação desse processamento, mas quando você acabou lendo uma sequência de fatores, né, dentro da questão do nosso DNA ali, talvez isso possa, num futuro, ser uma possibilidade de conseguir achar, assim, entre aspas, tá? Que é um pensamento para o futuro, para alguém que queira fazer uma pesquisa sobre isso, isso aqui é um pensamento a ser seguido. Então, assim, se eu faço e eu encontro essa quantidade, tipo assim, são, não sei quantos foram aí que você achou, quantos marcadores São você 12. achou? 12. 12. Então, assim, de 10 a 12, elas já se enquadram num nível tal da fibromialgia. De 8 a 10, elas se enquadram em tal. Então, essa é a questão, Gleice. Por quê? Porque o que acontece? Esses polimorfismos, né, que eu estava explicando, eles não significam que aquilo vai ter uma alteração que vem do DNA na produção daquela proteína. Então, o fato de você ter uma modificação na sequência do DNA
não necessariamente quer dizer que isso vai mudar a forma como aquela proteína é produzida. O que vai alterar isso? Mecanismos epigenéticos, que são como a forma como esse DNA é acessado, como esse DNA é lido. E aí que entra o problema, porque mecanismos epigenéticos, ou seja, a forma como a gente acessa esse DNA, ela está muito envolvida também com exposição de fatores ambientais. E essa é a grande dificuldade, porque o fato de você ter uma alteração no seu DNA, e que nesse caso não necessariamente está embutida na patogenicidade, ou seja, ter essa mutação vai causar este problema, é diferente de eu tenho uma alteração no meu DNA, que eu não sei exatamente o que ela está causando na proteína que esse gene específico produz, que esse marcador específico produz, mas dependendo da forma como esse DNA é acessado, talvez essa combinação de várias variações tenha, né, um resultado diferente. O que acontece que eu li dos estudos de revisões que apontam esses genes? A maioria desses genes que estão alterados, eles vão dizer muito mais sobre os sintomas que os pacientes têm. E os estudos têm mostrado alterações no padrão de metilação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de alguma maneira, esses genes, eles estão hipometilados, e eu vou falar o nome que você não precisa nem saber o que significa. O que você precisa saber é que, de alguma maneira, os genes, por exemplo, aqui, ó, canal de sódio sensível à dor, ele está funcionando muito mais nos pacientes fibromiálgicos. Então, isso significa que as pessoas estão muito mais sensíveis à dor. Aí você vai falar, ora, temos o Sherlock Holmes por aqui, você não precisaria me dizer sobre isso. Mas é uma forma de se quantificar, porque para a gente, Thalita, pode assim, para as pessoas que trabalham na área de saúde e entendem isso, assim, pode até ser assim muito redundante, mas a gente está tão cansado de fazer todos os exames e falar assim, não, você não tem nada. E quando você acaba dizendo que, olha, afinal de contas, existe sim um local que está mostrando que o seu está deturpado, isso para a gente é um azul no ouro. Eu não sei, mas eu entendi o que você quis dizer, que é tipo assim, mano, achei uma agulha no palheiro porque isso eu vou dar validação ao que eu tô sentindo. Não, é reconhecer que não. Porque assim, a gente escuta tanto que isso é da sua cabeça, para de falar sobre isso que você para de sentir, enfim, só não perdendo o seu raciocínio, mas quando eu falei em relação à questão de conseguir talvez fazer um exame, mas ao contrário, tipo, eu tenho todos os sintomas, e aí eu vou fazer isso e apresenta realmente ali, então ele. Então, tá. eu acho que acontece, e essa talvez seja aqui, né? O que a gente pode afirmar hoje? Testes genéticos são úteis para pessoas com fibromialgia? Não. Não perca seu precioso dinheiro fazendo testes genéticos. Isso não vai mudar a conduta clínica, isso não vai mudar a forma como você tem que ser diagnosticado, isso não vai. Infelizmente, a genética ainda não consegue contribuir com pacientes de fibromialgia sobre isso. Em casos de que existem mais de uma pessoa com fibromialgia na família, eu indico que você procure um aconselhamento genético, porque o conselheiro geneticista vai te explicar quais são as probabilidades dentro daquele seu histórico familiar e o que você faz com essa informação. Porque é isso, a fibromialgia a gente não previne. Não existe, infelizmente, um método de prevenção. Existem métodos para a gente tentar controlar os sintomas, né? Pra gente o que a gente chama de manejo, né? Isso, promover ali o bem-estar do paciente, mas isso não depende de um teste genético. Infelizmente, a gente ainda não tem um biomarcador que vai te dar ali um tratamento direcionado. A minha discussão aqui, talvez o meu apontamento aqui, com essa revisão que eu fiz da literatura, e que é aí também que entra o perigo, né, de muito charlatão usar esses dados para tentar manipular o lado sensível do paciente, que é o seguinte: esses genes, de alguma maneira, eles indicam para a gente que talvez existam possíveis alvos de tratamento.
possíveis alvos que, se a ciência estudar, se a gente conseguir fazer mais pessoas que têm fibromialgia, porque o número de pacientes que tem nesses estudos publicados é muito pequeno. Se a gente pensar 1% da população brasileira, não é nem perto do que está descrito nesses trabalhos. Esses trabalhos mostram, sei lá, estudo com 600 pessoas, 800 pessoas, está bem longe da estatística real. Então, eu acho que o grande esforço tem que ser como é que a gente faz um consórcio internacional de estudo genômico de pacientes com fibromialgia, como é que a gente acessa dados genômicos, dados de epigenética, para entender esses históricos, entender se essas variantes que a gente está vendo nesses estudos que são publicados e que não são muitos, né? Elas se repetem nas populações de diferentes localizações geográficas, que é isso que a gente estava falando anteriormente, e se sim, como é que a gente desenha estudos que vão desde eu testar lá no laboratório, nas celulinhas, passar pelo camundongo, para depois chegar nas pessoas e entender, de repente eu consigo desenhar um medicamento que vai bloquear esse meu canal de sódio que está muito sensível. De repente, eu vi que outra pessoa perguntou sobre o bebê que recebeu uma terapia genética. De repente, a gente não consegue reverter a fibromialgia, né? Porque é uma doença multifatorial que está envolvida com várias coisas, mas a gente consegue pensar numa terapia utilizando o CRISPR, que é essa edição genética, para amenizar determinados efeitos, determinados sintomas da doença que são, né, mais deletérios. Sim, são mais debilitantes. Então, eu acho que, na verdade, o que a genética tem apontado para a gente sobre a fibromialgia é que existem marcadores não de diagnóstico, não de eu falar sobre qual é a chance de eu ser fibromiálgico e ter um filho fibromiálgico. Eu acho que isso... A gente já sabe que existe um componente de hereditariedade, mas eu não consigo determinar um gene. Mas a ciência, ela está com, né, um caminho que, né, necessita de muito esforço de descoberta, que é, aparentemente, pessoas com fibromialgia, elas têm uma assinatura genética que parece ser muito clara. Como é que a gente tenta estudar essa assinatura genética para pensar em tratamento, para pensar em amenizar sintomas? E eu acho que aqui, né, só concluindo o meu raciocínio, Gleice, é importante a gente entender, e aqui, assim, né, eu costumo dizer isso, assim, né, a gente tem que entender que o ser humano, seja porque você acredita em alguma entidade de fé, de religião, ou porque você é extremamente racional, como alguma maioria dos cientistas o ser humano, ele é frágil. A gente tem defeitos, e eu não estou falando de ser ranhenta às 7 da manhã, eu estou falando de que o nosso organismo, ele falha, né? Por diversas razões, seja em condições mais precoces, como o diagnóstico de uma doença, por exemplo, como a fibromialgia, seja quando é mais velho, que aumenta a sua chance de desenvolver câncer. A medicina, ela não vai conseguir curar todo mundo das doenças, mas ela evolui ao ponto de dar qualidade de vida para as pessoas. E eu acho que isso é o mais importante, porque é exatamente onde entra a maior taxa de picaretagem. Os picaretas, eles te prometem soluções milagrosas, te alegando que vai te curar de todos os males que existem. E, infelizmente, isso não existe. Eu gostaria muito que tivesse uma pílula mágica que curasse a gente de todas as dores, seja física ou emocional, mas isso não existe. Isso é um esforço árduo, né, que depende de muitas coisas, né, e depende também, né, quando a gente olha o Brasil, que é um país tão desigual, né, socialmente falando, também depende disso, depende de você ter acesso a uma alimentação adequada, depende de você ter, né, saneamento básico, depende de você ter a possibilidade de, sei lá, ir numa UBS, entendeu? Se a gente pensar que tem populações no Brasil que demoram 6 horas de barco para chegar no atendimento de saúde primária mais próximo, e eu estou aqui falando de terapia genética para curar sintoma. Então, mas eu acho que do ponto de vista da ciência e de como a ciência pode se mobilizar, talvez esse seja o caminho mais provável. A gente entender essa assinatura genética que existe nos pacientes com fibromialgia e buscar,
né, talvez alternativas, medicamentos, terapias genéticas, que tenham, né, a chance de minimizar ali e promover qualidade de vida para esses pacientes. Eu sei, eu falo demais, né? Não, pelo contrário. Não, pelo contrário, a gente está aqui para te escutar, essa é a questão, a gente está aqui para te escutar. E assim, eu falo que a ideia de trazer e falar sobre possibilidades, eu sei que muitas pessoas falam assim, tá, mas você não está solucionando o meu problema, eu tenho um problema hoje, eu sei, mas um dos maiores problemas hoje, como divulgadora científica e fibromialgica, que eu me deparo, são a quantidade de picaretagem que muitas pessoas acabam propagando por aí, que colocam a nossa saúde, que já é muito debilitada, mais em risco ainda, com tratamentos mirabolantes, com substâncias que a gente não sabe nem o quão vai debilitar mais ainda a nossa situação, dificultando mais ainda as nossas questões, né? Eu brigo muito sobre a questão da medicalização, a quantidade de medicamentos que são colocados para todo mundo da mesma forma, não deveria, porque vou trazer os dados que a Thalita trouxe ali sobre os 12, as 12 marcações genéticas, não vou chamar de marcadores, vou falar de marcações, para não dar aqui margem para ninguém falar, tem marcador. Não tem marcador, são as 12 marcações né, no quadro genético que a Thalita trouxe ali, que como é uma desregulação, quer dizer que algumas pessoas vão ter um desses um pouco mais, outro desses um pouco menos, e isso é complicado da gente fazer uma medicação que controle muitas coisas ao mesmo tempo, né? E a gente não estou falando nem dos outros fatores biopsicossociais, estamos falando só dos fatores que a gente viu ali nas marcações genéticas. Então, se torna mais complexo ainda ter essa questão.